Então, bora lá? Vamos fazer uma atualização de uma ação que eu falei já há meses atrás, que foi a SimH3, tá? Vamos analisar o que ela vem fazendo, o que eu esperava para buscar um ponto de compra, tá? E vamos ver se esse movimento foi realizado ou não, tá? Então, a gente vai analisar o longo prazo, o gráfico de longo prazo, e entender que ponto que está a SimH3, tá? E você que está chegando agora e não é inscrito no canal e tem interesse em ouvir essas análises de médio prazo e longo prazo, utilizando gráficos semanais e mensais, você chegou no canal correto. Então, você vai, se inscreva aqui aí no canal para receber essas análises de longo prazo de ações brasileiras, ações americanas e criptomoedas, ok? Então, eu vou colocar na tela aqui a SimH3 e já aproveitando, tá? Eu estou com a minha mentoria de renda variável aberta, inscrições abertas, pessoal, para quem quer buscar entender como funciona esses gráficos de longo prazo das ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, títulos públicos, saber qual o melhor momento de investir em títulos públicos. Então, basta você participar da mentoria de renda variável. Estou abrindo as inscrições agora e as inscrições elas vão até dia 10, na segunda-feira, até segunda-feira à noite, tá? Então, corra lá, é uma assinatura mensal de R$ 30 por mês, é bem barato, tá? E nesta mentoria, o que eu vou oferecer a você? Toda semana nós faremos uma aula por semana ao vivo, onde eu vou fazer uma interação com vocês e vou explicar conteúdos da análise gráfica baseados no gráfico semanal e mensal. A gente não analisa curto prazo, nós analisamos médio e longo prazo, porque nesses tipos de gráfico é onde estão as grandes rentabilidades. Eu ensino as pessoas para buscarem rentabilidades de 20, 30, 50, 100%, depende da movimentação do preço, tá? Ao invés de ficar pegando movimentações curtas do mercado. E nessa mentoria, além dessa aula semanal que eu faço normalmente nas segundas-feiras, tá? Eu tenho também um vídeo semanal lá no fim de semana, quando encerra o mercado, encerra o gráfico semanal das ações do Brasil e Estados Unidos. Eu faço essa gravação de um comentário semanal de várias ações que estão chamando a atenção na ponta da compra, na ponta da venda, como está a movimentação de médio prazo destas ações, tá? E faço também no domingo o comentário semanal das criptomoedas. Eu analiso as principais criptomoedas e criptomoedas que vocês querem que eu comente nesse vídeo gravado para vocês. Esse vídeo, são dois vídeos, eu faço um vídeo de ações no sábado e um vídeo de criptomoedas no domingo. Eu faço ele gravado e disponibilizo na plataforma para vocês estudarem, olharem o que eu estou olhando. A minha ideia é fazer com que você tenha o mesmo olhar que eu tenho para o gráfico de preço. A gente analisa dados. Os preços são dados e a gente tem que se aproveitar dessas movimentações, entender essas movimentações e para aumentar nossa probabilidade de ganho na renda variável, tá? Então, se você quer participar dessa mentoria, o link está na descrição do vídeo, tá? Entra aí agora, porque fim de semana já vou liberar, tá? Quem está chegando agora, você vai entrar na plataforma, lá tem algumas aulas gravadas para trás, vários comentários semanais de meses para trás, mas esse vocês não vão assistir, tá? Vocês, a partir de agora, vão acabar buscando o vídeo semanal que vai ser disponibilizado neste fim de semana, tá? E na outra semana, já que essa promoção aqui vai até segunda-feira, na outra semana, na quarta-feira, teremos o nosso encontro, nossa primeira aula ao vivo com os novos alunos, ok? Então, aproveite essa promoção, é até segunda-feira, dia 10, ok? Bom, vamos lá.
para vocês que acompanham aí o canal e essas análises que eu faço de várias ações, tá? Temos a SIM-H3, tá? A SIM-H3 eu vinha falando que é uma ação bem interessante no mercado, mas o mercado não vai em linha reta, né? Nós temos movimentos de impulsão do preço, nós temos um movimento de contração do preço, tá? E, nitidamente, nós tínhamos na SIM-H3 aqui, movimento de impulsão, correção, impulsão, estamos num processo de correção, certo? Estamos num processo de correção da tendência de alta. Então, quando eu faço análises de médio prazo, o que eu quero buscar nessas análises? É surfar esta onda grande aqui, ó, e tentar pegar uma fatia deste lucro aqui e ficar de fora desta queda. Depois eu entrar num pedaço dessa alta aqui e pegar grande parte dessa fatia de alta da SIM-H3 e sair nesta tendência de baixa. Isto é operar no médio prazo, pegando ondas que demoram aí meses, tá? Para formar uma movimentação dentro de um gráfico de longo prazo, ok? Bom, então é o seguinte, quando eu comentei sobre a SIM-H3, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aqui, ó, um topo da Covid, tá? Tínhamos uma correção desse processo de impulsão, e nós tínhamos aqui uma nova impulsão do preço, ok? Depois disso, ele entra novamente num processo de correção, tá? E essa correção, quando eu falei com vocês, nós estávamos aqui, ó. Ele estava lateralizando e ele perdeu o fundo desse suporte aqui. E não era qualquer suporte, tá? Por que não era qualquer suporte? Porque era o suporte de um topo da Covid que foi rompido aqui, ó. Aqui foi feito um topo na época da Covid, onde o mercado mergulhou, ele superou e marcou essa região aqui agora como suporte e começou a segurar o preço. Então, era uma região extremamente importante, extremamente importante. Quando ele perde o fundo, o que eu utilizo, pessoal? Eu utilizo a melhor ferramenta da análise gráfica, Fibonacci. Com Fibonacci, eu tento buscar alvos de Fibonacci para ficar atento nessas regiões para perceber se o preço vai mudar de comportamento nestas regiões, tá? Então, eu vou fazer uma expansão de Fibonacci desta perna aqui, ó. É uma perna de impulsão para baixo, uma lateralização, isso aqui é uma lateralização, e quando ele perde o fundo, ele faz uma nova pernada de impulsão. Fibonacci, quando eu faço a expansão de Fibonacci, eu tenho 3 alvos para baixo, como eu sempre falo aqui no canal. As zonas, ele pode parar na primeira expansão de Fibonacci, ele pode parar na segunda expansão de Fibonacci, pode chegar na terceira expansão de Fibonacci, certo? Só que, mesmo chegando nestas regiões, o preço ele precisa mudar o comportamento para eu entender em que ponto eu vou começar a montar posições. Então, a SIM-H3, na época que eu fiz o vídeo, ela estava aqui, ó, bateu aqui. E aqui poderia ser um fundo da SIM-H3, um fundo de longo prazo, ok? Porque ele atingiu o primeiro alvo de Fibonacci aqui. Mas, e veja que depois desse vídeo, ele realmente subiu e voltou para essa região aqui, ó, essa região roxa. Eu vou tirar isso aqui agora, a expansão. Ele fez o pullback aí. Na época, eu comentei o quê? Eu não entraria na SIM-H3 neste ponto. Por quê? Porque está em tendência de baixa, pessoal. Em tendência de baixa, eu não compro. Eu preciso um sinal muito, mas muito consistente dentro dessa tendência de baixa para arriscar uma entrada, tá? E esse risco que eu tomo
dentro de uma tendência de baixa, eu tenho que ter alguns requisitos. Primeiro, ele precisa, pelo menos, bater no segundo alvo de Fibonacci. Então, aqui, nessa expansão de Fibonacci, ele bate apenas no primeiro alvo de Fibonacci. O segundo alvo está aqui embaixo, porque, normalmente, o segundo alvo de Fibonacci, estatisticamente, tende a marcar os fundos e topos do mercado. Normalmente, estatisticamente, na maioria das vezes. Tá? Então, caso eu queira fazer uma entrada mais agressiva dentro de uma tendência de baixa, eu teria que comprar pelo menos na segunda expansão de Fibonacci, e ele não chegou aí. Se ele não chegou, o que eu faço? Eu analiso o preço e eu comentei nesse vídeo. Veja essa zona que foi marcada, que era um suporte, e o topo da Covid. E aqui ele rompe para cima, tá vendo? E segurou essa barra aqui por cima da zona roxa. Então, essa zona roxa aqui é uma região muito, muito forte, tá? E a gente começou a trabalhar por baixo da linha roxa. Então, o que eu falei? Eu só comprarei esta ação caso ele faça este seguinte movimento. Ele comece a subir, pode parar aqui, mas ele precisa romper esta linha roxa aqui e provavelmente deve bater no topo do canal, realizar o pullback, segurar aqui nessa região e aí sim fazer um pivô de alta saindo do canal de baixa. Porque desta forma eu tenho uma tranquilidade para entender que ele estará fazendo o quê? Eu tenho um processo de impulsão, correção, impulsão, correção, estarei iniciando um novo processo de impulsão do preço, se ele continuar dentro dessa tendência de alta. Mas eu preciso entrar neste movimento da tendência de alta quando ele sair deste canal de baixa. Ou, pelo menos, começar a atingir o segundo alvo de Fibonacci, aí eu vou analisar pico de volume, se teve pico de volume nesse momento, ou um primeiro zigue-zague ascendente nesta movimentação, tá? Porque ele pode também ir buscar o terceiro alvo de Fibonacci, tá? Então, pessoal, a minha leitura continua a mesma, tá? Eu preciso que o preço, ou ele fica corrigindo aqui por baixo dessa linha roxa, e daqui a pouco ele faça o rompimento, aqui assim, e rompa o canal de baixa, e aí sim eu estou habilitado a iniciar montagens de posição na SIM H3. Ou ele também pode, daqui a pouco, subir, bater no canal, já por cima da linha roxa, tá? Por cima da linha roxa, realizar esse pullback aqui e pivô de alta, ok? Ou quem sabe até ele bateu aqui, sobe, ultrapassa essa região, faz o pullback por fora do canal de baixa também, outra possibilidade que acontece boa parte das vezes, e aí eu realizo a compra nesta região aqui. Mas aí eu já tenho o quê? Um zigue-zague ascendente. Eu tenho uma mudança de comportamento do preço, tá? Então, eu realizo compras nesta ação apenas nessas situações. Ou caso ele venha aqui nessa expansão de Fibonacci, e bateu no primeiro alvo, ele corrigiu, ele está dentro do canal e ele pode continuar cedendo para buscar ainda o segundo alvo de Fibonacci, tá? O segundo alvo de Fibonacci. Mas mesmo assim, neste ponto, caso ele venha chegar nesta região, na expansão de 2 aqui, de Fibonacci, eu preciso ver também outros movimentos que aconteceram, que antecederam esse movimento, se tivemos pico de volume, uma aceleração mais forte do preço na queda, mostrando uma exaustão da queda, e aí sim eu posso começar a arriscar uma montagem de posição, ok? Mas é uma ação interessante, tá? É uma ação interessante, é interessante monitorar esse tipo de ação, que ela é uma ação
bem interessante no longo prazo, tá? Então, pessoal, esta é a análise que eu faço, tá? Eu vou analisando esses dados. Os dados é que vão me dar pistas para que eu possa começar a montar posições de médio prazo, tá? Então, eu utilizo de sinais gráficos ali que me mostram que eu estou formando um fundo de mercado. E, logicamente, eu procuro o quê? Ações em tendência de alta. No caso da SIM-H3, está claro até o momento que, desde essa queda aqui que formou o fundo, aqui em 2018, entramos numa tendência de alta. Eu já tenho um zigue-zague de longo prazo. E aqui eu estou tendo uma correção de médio prazo, porque a tendência de alta é de topos e fundos ascendentes. Ele pode marcar o fundo aqui e daqui a pouco marcar uma nova impulsão, porque eu terei o quê? Esse movimento todo de um fundo principal, um fundo mais alto e formar um fundo novamente mais alto e formando dentro dessa tendência de alta topos mais altos, tá? Então, a tendência desta ação ainda se encontra numa tendência de alta de longo prazo. A de médio prazo, não. A tendência de médio prazo é claramente baixista, que é este canal em rosa que eu estou mostrando para vocês aqui, certo? Então, a gente precisa analisar o histórico para entender em que parte do movimento aquela ação se encontra, tá? Para entender se a tendência primária é de alta, ok. A tendência secundária está caindo, então ele está corrigindo dentro de uma tendência de alta. Então, tem que procurar compras no momento que ele quebrar esta tendência secundária, que é o que a SIM-H3 está fazendo. Ok? Bom, pessoal, então, novamente, mentoria da renda variável aberta. Entre aí na descrição do vídeo, faça a sua inscrição, apenas R$ 30 por mês. Eu vou segurar na sua mão e farei você entender como funciona a movimentação do preço no longo prazo. E aí, nós vamos analisar ações do Brasil, ações dos Estados Unidos, criptomoedas e títulos públicos. Ok? Então, espero você desse lado de cá. Ok? Forte abraço.